Rue McClanahan passou anos fazendo as pessoas rirem como Blanche Devereaux, mas o que ela compartilhou mais tarde sobre aquele ambiente era muito mais complexo do que a série jamais deixou transparecer. Por trás do texto afiado e do timing perfeito, ela testemunhou dinâmicas que raramente chegavam aos quatro ventos fora dos estúdios. Em entrevistas e em suas memórias, Rue não tentou destruir o legado, mas também não escondeu a verdade. O que ela revelou não foi um escândalo gratuito. Era uma realidade silenciosa e incômoda sobre como quatro mulheres lendárias trabalhavam juntas e o que realmente as mantinha unidas quando tudo o mais parecia não funcionar. A química perfeita que não era o que aparentava. Quando as estrelas de ouro se reuniram, a escolha do elenco por si só parecia quase perfeita demais para dar errado. Rue McClanahan e Betty White já se conheciam de trabalhos anteriores e essa familiaridade criou uma sensação imediata de conforto durante os primeiros ensaios. Mas o que realmente fez o espetáculo funcionar não foi apenas o talento, e sim o contraste. Bea Arthur trouxe uma presença imponente e disciplinada, moldada por anos no teatro, enquanto Estelle Getty adicionou um ritmo cômico imprevisível que podia mudar uma cena instantaneamente. Rue se posicionou em algum lugar no meio, adaptável e observadora, capaz de ler o ambiente de maneiras que ajudavam as cenas a funcionarem naturalmente. De fora, parecia fácil. O público via quatro mulheres completando as falas umas das outras, construindo momentos cômicos como uma orquestra bem ensaiada. As risadas pareciam espontâneas, o timing quase instintivo. Mas Rue deixou claro mais tarde que essa química não se baseava em proximidade, e sim em profissionalismo. A diferença importava mais do que a maioria dos espectadores imaginava. Segundo Rue, o set funcionava com disciplina quase perfeita sempre que as câmeras estavam ligadas. Não havia ego nas atuações. Nenhuma hesitação, nenhuma deixa perdida. Cada atriz entendia exatamente como apoiar as outras em cena, e esse respeito mútuo criava a ilusão de uma profunda conexão pessoal. Mas, assim que as filmagens terminaram, essa energia mudou. A perfeita sintonia que o público tanto amava não se repetiu na vida real da forma que muitos imaginavam. Rue descreveu a experiência como impressionante e um tanto surreal. Ela admirava o nível de comprometimento que cada mulher demonstrava com o trabalho, especialmente considerando suas diferentes origens e personalidades. Ao mesmo tempo, não podia ignorar que o vínculo em que as pessoas acreditavam não era totalmente real. Existia na escrita, nas atuações e no objetivo comum de fazer o espetáculo ser um sucesso, mas não necessariamente em seus relacionamentos pessoais. O que mantinha tudo unido não era a amizade no sentido tradicional. Era algo muito mais controlado e deliberado, como Rue revelaria mais tarde. Essa distinção tornou-se ainda mais óbvia à medida que a série continuava a fazer sucesso, uma tensão que ninguém conseguia ignorar. À medida que a série consolidava seu sucesso, as diferenças entre as atrizes se tornaram mais difíceis de ignorar. Segundo Rue McClanahan, a tensão mais notável girava em torno de Bea Arthur e Betty White. Não se tratava de um conflito dramático e explosivo, repleto de gritos ou confrontos públicos. Em vez disso, era algo mais silencioso, mais persistente e, de muitas maneiras, mais desconfortável. Duas personalidades fortes que simplesmente nunca encontraram uma conexão natural uma com a outra. Rue nunca descreveu isso como ódio, mas também nunca suavizou a situação, transformando-a em algo que não era. Ela descreveu o relacionamento deles como algo que nunca se tornou o que ela desejava. Eles trabalhavam juntos perfeitamente diante das câmeras, mas fora delas. Havia uma distância que nunca desapareceu completamente. Não se tratava de um único incidente ou de uma discussão específica. Tratava-se de abordagens fundamentalmente diferentes para o trabalho, o público e até mesmo o ambiente em que se encontravam. Bea Arthur vinha de uma formação teatral rigorosa, onde disciplina, foco e a manutenção da integridade da performance eram prioridades absolutas. Ela esperava o mesmo nível de controle em todos os momentos, inclusive entre as tomadas. Betty White, por outro lado, tinha anos de experiência na televisão, incluindo programas de jogos, onde a espontaneidade e a interação com o público faziam parte do ritmo. Ela era conhecida por quebrar a quarta parede, conversar com a plateia e manter o clima leve durante os intervalos das gravações. Para Bea, esse comportamento interrompia o fluxo do programa. Para Betty, isso era parte do que dava vida à televisão. Rue observou essa diferença atentamente e compreendeu os dois lados. Ela respeitava o compromisso de Bea com a estrutura e o profissionalismo,
mas também apreciava a capacidade de Betty de se conectar com o público e manter a energia em alta. Isso a colocou numa posição única, não como alguém presa no meio de um conflito, mas como alguém que conseguia ver claramente por que existia a tensão. O que tornava a situação ainda mais complexa era que a tensão nunca afetou a qualidade do trabalho. Na verdade, o contraste pode até tê-lo fortalecido. Cada atriz se manteve totalmente comprometida com a atuação, e os limites entre elas podem ter ajudado a manter esse foco. Não houve mistura de personalidades, nenhuma interação fora das telas que suavizasse as arestas. Em vez disso, houve uma espécie de separação controlada, que permitiu que cada uma trouxesse algo distinto para cada cena. Rue também observou pequenos detalhes reveladores que mostravam a dinâmica entre elas sem exagerá-la. B, apesar da frustração ocasional, ainda esperava por Betty antes de ir almoçar. Elas se sentavam juntas durante as refeições, compartilhavam o mesmo espaço e mantinham uma rotina que, vista de fora, parecia íntima. Mas era mais estruturado do que emocional, mais hábito do que afeto. Mesmo os momentos que pareciam amigáveis muitas vezes tinham raízes na consistência, e não em um carinho genuíno. Com o tempo, prêmios e reconhecimentos acrescentaram outra camada sutil. Ganhar e perder dentro do mesmo elenco criou situações que poderiam facilmente ter prejudicado um grupo mais fraco. Rue admitiu que se sentia desconfortável por estarem em competição direta umas com as outras ano após ano. E embora nunca tenha afirmado que os prêmios causavam ressentimento, ela reconheceu que certas reações, principalmente de Bay, sugeriam que o reconhecimento dentro do grupo nem sempre era fácil de lidar. No entanto, nada disso jamais transpareceu nas apresentações. Essa era a linha que elas nunca cruzaram. O público nunca viu hesitação, nunca sentiu desconforto, nunca questionou o vínculo entre Dorothy e Rose. Mas por trás dessa ilusão, Rue entendia algo que a maioria dos espectadores não entendia. A série não fez sucesso porque eles eram próximos. Fez sucesso porque eles sabiam exatamente como trabalhar juntos, mesmo quando não eram. A competição silenciosa por trás do sucesso. À medida que a série ganhava impulso e reconhecimento, outra camada de complexidade começou a se formar. Uma que Rue McClanahan descreveu mais tarde como sutil, mas impossível de ignorar. A temporada de premiações, que deveria ter sido um momento de celebração compartilhada, introduziu discretamente um senso de comparação individual dentro de um grupo que era publicamente apresentado como inseparável. Cada atriz foi indicada várias vezes, frequentemente na mesma categoria. E essa realidade criou um ambiente onde o sucesso era, ao mesmo tempo, coletivo e profundamente pessoal. Rue admitiu que ser colocada em competição direta com suas colegas de elenco ano após ano era inerentemente desconfortável. Eram as mesmas mulheres em quem ela confiava para construir cada cena, as mesmas artistas cujo timing e presença afetavam diretamente seu próprio trabalho. No entanto, quando as indicações eram anunciadas, elas não eram mais apenas colaboradoras, mas sim concorrentes. A indústria reduziu um conjunto cuidadosamente equilibrado a conquistas individuais. E essa mudança alterou o ambiente de maneiras que não foram discutidas abertamente, mas sim compreendidas discretamente. O que tornou tudo mais complicado foi a forma como o reconhecimento foi distribuído. Betty White recebeu aclamação precoce, vencendo na temporada de estreia do programa, o que estabeleceu um tom que os outros tiveram que assimilar em tempo real. A própria Rue venceria mais tarde, e Bea Arthur também teve seu momento de reconhecimento. Estelle Getty, apesar de interpretar uma personagem mais velha do que sua idade real e de entregar uma atuação que sustentou grande parte do humor da série, foi indicada repetidamente antes de vencer. Esses resultados não geraram conflitos abertos, mas criaram momentos de tensão que permaneceram latentes. De acordo com relatos do elenco, as reações a essas vitórias nem sempre foram expressas abertamente. As felicitações eram por vezes discretas, até mesmo silenciosas, particularmente nos primeiros anos. A energia que existia no palco durante as cerimônias de entrega de prêmios nem sempre se refletia no ambiente de trabalho no dia seguinte. Rue observava esta mudança sem a dramatizar, mas também não a negava. Ela entendia que, em uma indústria construída sobre o reconhecimento, até mesmo os relacionamentos mais profissionais podiam ser testados pela comparação. Ao mesmo tempo, fazia questão de ressaltar que essa tensão nunca definiu o programa. Com o tempo, algo mudou. O desconforto inicial em relação à competição começou a diminuir, sendo substituído por um senso coletivo de conquista.
À medida que a série continuava a ganhar prêmios e a consolidar seu lugar na história da televisão, o elenco começou a celebrar essas vitórias mais abertamente. A frieza inicial que cercava as vitórias individuais não desapareceu completamente, mas deixou de dominar o ambiente. A perspectiva de Rue sobre essa evolução era fundamentada e realista. Ela não a apresentou como uma transformação rumo à harmonia perfeita, mas sim como uma adaptação. As atrizes aprenderam a se adaptar à estrutura em que estavam inseridas. Eles entenderam que, embora os prêmios pudessem separá-los no papel, o trabalho em si dependia da capacidade de se manterem conectados em cena. Esse entendimento criou uma espécie de equilíbrio que lhes permitiu continuar entregando performances que pareciam unificadas, mesmo quando a realidade por trás delas era mais complexa. No Fame, Rue viu esse período não como um ponto de ruptura, mas como um teste. Isso revelou os limites de seus relacionamentos pessoais, mas também comprovou a força de seus relacionamentos profissionais. A série continuou a prosperar, não porque a tensão desapareceu, mas porque foi administrada, controlada e nunca interferiu no que mais importava: o trabalho em si. A decisão que mudou tudo. Quando a série chegou às suas últimas temporadas, o equilíbrio interno que mantinha tudo unido começou a sofrer um tipo diferente de pressão, não por diferenças de personalidade ou prêmios, mas por uma única decisão que acabaria por encerrar toda a produção. Rue McClanahan deixou claro mais tarde que esse ponto de virada não se deu por um colapso do grupo, mas sim porque uma pessoa chegou a um limite que as outras não estavam preparadas para aceitar. Bea Arthur sempre abordou a série com um forte senso de controle sobre o material e sua atuação. Com o passar das temporadas, ela começou a sentir que a série já havia alcançado seu objetivo inicial. O roteiro, embora ainda eficaz, não oferecia mais o mesmo desafio criativo de antes, e ela se tornou cada vez mais consciente do risco de repetir os mesmos clichês emocionais e estruturas cômicas. Para ela, continuar nessas condições significava permanecer em um espaço que não lhe parecia mais criativamente gratificante. Rue compreendia essa perspectiva, mesmo que não concordasse totalmente com o resultado. Do ponto de vista dela, a série ainda estava funcionando. A resposta do público continuava forte, e a química, por mais complexa que fosse nos bastidores, continuava a se traduzir perfeitamente na tela. Juntamente com Betty White e Estelle Getty, ela estava preparada para continuar. Os contratos estavam sendo discutidos, e havia um caminho claro para que a série se estendesse além de sua duração atual. Mas a recusa de Bea Arthur foi direta e definitiva. Ela deixou claro que não continuaria sob nenhuma circunstância. Essa decisão forçou toda a produção a escolher entre encerrar no auge ou tentar seguir em frente sem uma de suas figuras centrais. Dada a estrutura da série, a saída de Dorothy teria alterado fundamentalmente a dinâmica que a fazia funcionar em primeiro lugar. O resultado foi um compromisso que refletia tanto os pontos fortes quanto as limitações do grupo. A série original chegou ao fim, preservando sua identidade, enquanto um spin-off foi criado para continuar com as 3 atrizes restantes. Rue fez a transição para essa próxima fase sem hesitar, reprisando seu papel como Blanche em um novo cenário onde as personagens administravam um hotel. Foi uma tentativa de dar continuidade ao que ainda funcionava, mas a ausência de Bea Arthur foi sentida imediatamente. Não como uma perda dramática, mas como uma lacuna estrutural que não poderia ser totalmente preenchida. Rue nunca apresentou esse final como um fracasso. Em vez disso, ela viu isso como uma conclusão natural moldada por prioridades individuais. Cada atriz entrou no projeto com expectativas diferentes. E quando essas expectativas deixaram de se alinhar, a série chegou ao seu limite. O que importava para ela era que o trabalho que haviam feito permanecesse intacto, intocado por concessões ou continuações forçadas. Olhando para trás, a perspectiva de Rue sobre aquele momento era clara e realista. A série não desmoronou. A história parou no ponto em que uma de suas peças fundamentais decidiu se afastar. E embora essa decisão tenha encerrado um capítulo, também preservou o legado do que eles construíram juntos, mesmo que isso significasse deixar algo inacabado para aqueles que estivessem dispostos a continuar. A verdade que Rue deixou para trás sobre a amizade deles. Nos anos que se seguiram ao fim da série, e especialmente nas reflexões que compartilhou antes de falecer, Rue McClanahan tornou-se mais direta sobre uma ideia que o público sempre considerou óbvia. A crença de que as 4 mulheres eram tão próximas na vida real quanto na tela. Ela nunca descartou essa crença como tola, mas deixou claro que não era totalmente precisa.
O que as pessoas viam era real na performance, mas não refletia completamente seus relacionamentos pessoais. Rue explicou que o que eles tinham era algo mais específico, de muitas maneiras, mais disciplinado do que amizade. Era um vínculo profissional construído sobre a confiança nas habilidades um do outro. Elas não precisavam socializar constantemente, nem compartilhar suas vidas privadas para funcionar como uma unidade. Em vez disso, contavam com um entendimento mútuo de ritmo, tom e responsabilidade. Cada atriz sabia exatamente o que as outras trariam para uma cena, e essa previsibilidade criava uma sensação de segurança que se refletia em suas performances. Ao mesmo tempo, ela não negou que houve momentos de conexão genuína. Eles passaram anos juntos em um ambiente exigente e certas rotinas se formaram naturalmente. Eles comiam juntos, sentavam-se lado a lado durante longos dias de filmagem e compartilhavam pequenos hábitos que davam a impressão de proximidade. Mas Rue enfatizou que esses momentos faziam parte do ritmo do trabalho, tanto quanto eram escolhas pessoais. Fora do trabalho, suas vidas eram em grande parte separadas. Eles tinham círculos sociais diferentes, prioridades diferentes e estilos de vida diferentes que raramente se cruzavam. O que mais se destacou nas reflexões de Rue foi sua recusa em simplificar a experiência em algo sentimental. Ela não descreveu o set como um lugar de constante aconchego, nem o retratou como dividido ou hostil. Em vez disso, apresentou-o como algo mais realista. 4 mulheres altamente experientes, cada uma com uma identidade forte, encontraram uma maneira de trabalhar juntas sem precisar mudar quem eram. Esse equilíbrio, ela acreditava, era o verdadeiro motivo do sucesso da série. Ela também reconheceu que esse tipo de relacionamento talvez não tivesse funcionado em outras circunstâncias. A comédia, especialmente o tipo de comédia que eles estavam criando, exigia precisão. Exigia ouvir, reagir e confiar que a pessoa à sua frente entregaria exatamente o que a cena precisava. Nesse ambiente, a proximidade pessoal era menos importante do que a confiabilidade profissional. O público interpretou essa confiabilidade como amizade, mas, na realidade, era algo cuidadosamente cultivado, e não algo que se formava naturalmente. Ao relembrar a série, Rue não tentou corrigir a forma como as pessoas se lembravam dela. Ela entendia por que os telespectadores queriam acreditar no vínculo entre Dorothy, Rose, Blanche e Sophia. Mas ela também queria deixar um legado mais honesto sobre o que foi necessário para criar esse vínculo na tela. Não se baseava em afeto constante ou harmonia perfeita. Baseava-se em respeito, disciplina e na disposição de comparecer todos os dias e fazer o trabalho, independentemente do que acontecesse fora das câmeras. Você acha que as Golden Girls seriam as mesmas se todas fossem amigas íntimas na vida real? Ou as diferenças entre elas na verdade tornaram a série melhor? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias como esta.